Eu vi o Elias no Inteligência Limitada e, cara, aquilo é um dos motivos pelos quais debate é uma bosta, cara. Não tô dizendo que o Elias errou de... Inclusive, eu acho que ele macetou a Renata Barreto. Macetou. Ele foi paciente de uma maneira que eu não seria. Só que a questão é... Debate é um pouco dinâmica de quem grita mais alto. E ela mostrou a fragilidade de um debate cara a cara, assim, pro público. Como se fosse um embate, né? Ela mente... E por que no debate nós passamos uma espécie de pano, sabe? A gente faz uma concessão pra não trazerem evidências, porque as pessoas estão lá ao vivo, né? Estão lá na hora. Ela mente e insiste na mentira várias vezes, sabe? Então, assim, em um debate por escrito, um debate sério, acadêmico e tal, 90% do que ela fala não se sustenta. Porque é simplesmente mentira, não tem evidência. Só que aí, como é um debate, ela mete a mentira, insiste na mentira, fica falando que, não, eu te trago a documentação, sabe? E fica elas por elas, tá ligado? E aí o cara que vê o cortezinho no WhatsApp dela falando acha que ela lacrou. Então eu detesto, sabe? Detesto o debate, acho zoado. Não teria a paciência que o Elias teve, não teria, nem de perto. Nem de perto, sabe? E assim, o trecho que eu achei mais absurdo não tá circulando tanto. Porque eu assisti tudo, né? Tem um trecho que... caso vocês tenham visto tudo, né? Tem um trecho que a Renata fala a definição dela de capitalismo. E ela fala que Bangladesh tá muito mais próximo do socialismo. Tá. A da fome, vamos chegar lá. Vamos pegar aqui um país capitalista, né? Que é o Bangladesh. Com uma população grande. Bangladesh não é capitalista. Bangladesh tem... Isso é um grande problema. Você falou da comparação da Índia. Eu fui olhar ele no ranking de liberdade econômica. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Quando você olha somente sobre o sistema, sobre o nome que ele dá para o sistema, só um pequeno adendo para você continuar. Se você olhar Bangladesh e dizer que ele é um país capitalista, ele tem muito pouca liberdade econômica. Então, todos aqueles pilares, tamanho do governo, a quantidade de impostos, Estado de Direito, todas essas coisas que envolvem o tamanho do Estado, o quanto ele interfere na vida das pessoas, Bangladesh tem muita interferência. Então, ele está muito mais próximo de uma Cuba e de uma Venezuela, de uma Argentina, de um Sudão, de um Suriname, do que ele está dos países que têm mais liberdade econômica. Então, por que ele não se diz necessariamente socialista, como a Argentina? A Argentina não fala que é a República Socialista, mas eles estão muito mais próximos uma coisinha, do socialismo, Renata. por isso. Então você quer dizer que no Bangladesh a propriedade privada dos meios de produção não é dominante da economia? Não, mas porque é isso que define capitalismo. Não, aí que tá. O capitalismo é você ter o seu direito de propriedade privada. Então no Bangladesh isso não é respeitado? Ele tem um direito de propriedade fraco. Assim como você tem um direito de propriedade fraco na China. Sabe quantos estatais tem no Bangladesh? Nenhuma. Eu não conheço o Bangladesh nesse nível, mas assim... Não, nenhuma. Mas assim... Então não pode falar que é socialista. Não, mas eu não falei que ele é socialista. Eu falei que fica mais próximo do socialismo. Não, tá muito longe do socialismo. Sabe quando você fala de preto, branco e você não gosta de fazer essas coisas? Quando você olha a linha... Que você olha a linha de liberdade econômica. Quem está com menos liberdade econômica é quem tem mais liberdade econômica. Quem tem menos liberdade econômica? Hoje, que tem menos liberdade econômica é a Coreia do Norte. Aí você tem ali Coreia do Norte, você tem China. China estava maior que o Brasil, agora piorou de novo. Mas você tem Argentina, você tem Venezuela, você tem Cuba, você tem Suriname, você tem Zimbábue. E quem está no começo dessa linha, mais próximo da liberdade econômica? Não é liberdade econômica 100%. Não é liberdade econômica sem nenhum Estado. Você tem Dinamarca, você tem Estônia, você tem Singapura, você tem Taiwan, você tem Nova Zelândia, você tem outras economias. Então, Bangladesh, nessa linha... Tudo bem. Posso continuar a resposta, então? Mas só para... Você que me perguntou. Nessa linha, Bangladesh está mais próximo dos que têm menos liberdade econômica. Eu não falei que ele é socialista inteiro. Ele é mais próximo do socialismo. Não tem nada de socialismo. Vou até olhar aqui onde ele está no ranking de liberdade econômica. Ele não tem nada de socialismo. O socialismo, ele é propriedade pública dos meios de produção no controle da economia. Mas eu não falei que ele é socialista. Não, mas tudo bem. Eu falei que ele está mais próximo do socialismo. Não, mas está muito longe do socialismo. Aí é uma questão entre nós de princípio. Cara, esse trecho é o pior... Na minha opinião, esse é o pior trecho. É o mais absurdo. Porque ela literalmente fala: capitalismo é quando índice de liberdade econômica. Se tá no topo do índice de liberdade econômica é capitalismo, se não tá, é socialismo. E é isso, velho. E aí ela fala, ela bota lá no ranking dos que estão em menor liberdade econômica, é tipo República Centro-Africana, Afeganistão, Bangladesh, Indonésia. E aí ela fala todos socialistas. Você fica tipo, não tem como, mano.
Não tem como conversar com uma pessoa dessas. Esse trecho eu achei o mais absurdo. É que tá circulando mais os que ela passou a vergonha. E assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já passei vergonha na internet, eu já passei. Mas não tanto. Eu nunca falei que eu vi um musical e por isso eu sei da teoria do cara. Eu nunca falei isso, tá ligado? Eu nunca meti que um autor fala uma coisa que ele fala literalmente o inverso. Literalmente o inverso. E insistir no erro, eu nunca fiz isso, sabe? Já passei vergonha, mas não tanta. Inclusive, aliás, quando ela fala da Lei de Ferro do Ricardo lá, que ela insiste que é do Marx... Então, não existe essa relação em Marx, pessoal, de que tecnologia vai destruir emprego. E, aliás... Ele fala que ia manter na subsistência. Marx, ele fala que a tecnologia... Marx... Tem até uma loucura da lei de ferro dos salários que ele fala Isso é o bronze. Isso é Ricardo, não é Marx. Mas lei de ferro dos salários? Isso é Marx, é o Ricardo. Ele fala... Lei de bronze... Não é possível. Lei de ferro dos salários é Marx. Não é Marx. Procura aí. O Ricardo pode até falar. Não é Marx. Até ter falado, mas tem a lei de ferro dos salários de Marx. Não falou. Tem a lei de ferro dos salários, bom, ele fala, lei de ferro dos salários, que era, as pessoas iam ter mais Pessoal, filhos. ele não falou, tá? Mas a Renata tá... Beleza, depois eu mostro algumas referências e aí você mostra as suas e as pessoas determinam o que elas acham que é real. A gente literalmente vai ler o livro do Marx, que o Marx fala só sobre como essa lei é falsa. Em 1865, Marx dá uma palestra na Associação Internacional dos Trabalhadores falando só sobre salário. Então, assim, é um absurdo no nível de, não só ele não falou isso, como ele fala o inverso. E óbvio, quando ela fala da China, aí é pororoca de chorume, né? Ah, Mao não gostei, vocês viram esse trecho? O Mao não gostava dos pardais, aí ele mandou matar todos os pardais, aí deu praga na plantação. Tá? Não foi uma fome, e não foi uma fome provocada pela loucura de um homem. Porque tem isso, quando a gente tem a tendência, muitas vezes, quando tira a ciência da conversa, ou você quer na utopia... Posso só fazer um adendo, já que você está falando de ciência? O Mao Tse-tung, você falou que não era loucura de um homem. O Mao Tse-tung dizia que os pardais... eram uma coisa, eles tinham uma superstição com os pardais, mandou matar os pardais, e aí houve uma infestação de gafanhotos nas plantações porque ele não gostava dos pardais. E ele falou, você gosta de falar de ciência? Ele falou o seguinte, então agora, a partir de agora, a gente vai ser muito melhor que todo o resto do mundo, a gente vai dar o grande passo adiante, a gente vai fazer uma evolução de tecnologia de 15 anos em poucos, em 5 anos, né, de 50 anos em 5, e a gente vai começar a plantar sementes juntas. Então, em vez de plantar uma semente como se faz, né, uma semente a cada tanto espaço, ele teria que plantar 2 ou 3 sementes juntas. Não deu certo, acabou com o solo, tudo da coisa da cabeça dele, porque ele achava que ele tinha alguma Renata. Que ele era mais inteligente. E aí ele começou a colocar pessoas que não tinham sido treinadas, que não tinham conhecimento sobre aquilo para comandar as plantações, para comandar as comunas. E isso também deu tudo errado, porque tem até eu não lembro agora o nome do cara, mas tem até um livro sobre ele, que era como se fosse o mago das plantações. E ele começou a falar um monte de coisas que ele dizia que ia fazer, ele falava que ele era como se fosse um mágico, que ia conseguir resolver esses problemas todos por meio dessas superstições. Então ele não era um homem da ciência, pelo contrário, ele fez tudo o oposto. Primeiro, só uma coisinha só. Primeira coisa, primeiro que a história é mais uma maneira de piroca, né? Coisa dos pardais e dos... Isso não aconteceu? Isso aí, não, isso é uma piada. Isso aí chega a ser... Enfim. Mano, fanfic do caralho, sabe? Fanfic. Mamadeira de piroca histórica. Ela claramente não sabia que era Ricardo. Provavelmente ela não faz a menor ideia de quem seja Ricardo. E ela tirou essa coisa da Lei de Ferro do Marx do texto do lixo lá do Mises. Cara, pra pessoa que tá falando, eu ainda quero ver um debate seu com a Olivia, eu prefiro enfiar um prego no meu períneo até a base do que fazer o debate com ela, tá? Inclusive, eu acabei de falar que eu acho o debate uma puta perda de tempo. Eu acho uma perda de tempo, sobretudo com essas pessoas que simplesmente não sabem o que estão falando. A Olivia é a Renata Barreto do TikTok, velho. É a mesma coisa. Eu não tenho 1% da paciência que o Elias teve. 1%, sabe? Debate, exato. Você matou a pau, Arthur. Debate beneficia quem tá mentindo. Debate beneficia quem tá errado. Porque pra tá certo você precisa ter evidência. Se você tá disposto a mentir, não tem como desmentir, porque a gente faz uma concessão em debate pra não trazer evidências. Isso, Olivia Rodrigo. Pô, desde que ela plagiou o Paramore, eu não debateria com ela, velho. Você imagina? Ela plagiou o Paramore, cara.